No capítulo 11 do profeta Ezequiel, você vai ver que ele recebe uma missão, né? Ele recebe uma missão e ele não pode fazer cumprir. Ele não consegue, né? Ele não teve e não teria capacidade alguma para poder fazer cumprir essa missão, né? Missão da qual Deus o designou, né? Para uma tarefa, né? Só que para mim explicar para você essa tarefa e essa missão que ele não conseguiu executá-la, eu preciso contextualizar um pouquinho, né? O capítulo 9, o capítulo 10, para a gente chegar no capítulo 11 redondinho, entendendo o que está acontecendo, tá? Então no capítulo 9 você vai ver a marca da besta e você vai ver o selo de Deus, né? No povo dele. Vai aparecer um homem de linho fino no capítulo 9, com estojo tingidor na mão, né? Que é para selar as pessoas. E é mandado para esse homem de linho fino: olha, toda pessoa que geme e suspira por causa da justiça, esse você sela. Quem não geme e não suspira por justiça, significa que geme por outra coisa, né? Essa pessoa você pode matar. Mate a todos, né? Mulher, criança, idoso, não tenha medo, né? Mate a todos. Exceto os que estiver gemendo e suspirando por causa da justiça, né? Ele está falando do povo dele. Então ele está falando do selamento lá, né? Então ele é o homem que sela, o homem de linho fino. No capítulo 10, né? Deus vai dar uma ampliada nessa visão para o profeta. Vai mostrar os 4 seres viventes, né? Vai mostrar aquelas rodas, né? O trono de Deus, as rodas, aquele monte de olhos, né? Os querubins, né? Bastante coisa dentro da visão, né? Mas o homem de linho fino vai estar presente nessa visão. Já quando chega no capítulo 11, né? A palavra diz que Deus, né? Leva o profeta para um nível mais profundo dentro da visão. E aí o profeta consegue, né? Visualizar o templo de Israel, né? Na época, né? Deus o leva até o templo. E aí é falado para ele: olha lá dentro do templo, olha lá o que está acontecendo. Não só dentro do templo, mas quanto fora, né? E aí ele viu 25 homens. Esses 25 homens, né, tem 2 homens que são cabeça, né? Pelatias e Gedaías, se eu não me engano. Pelatias, né? Esses homens aconselham o povo de Deus da época. Só que aconselhava mal. E Deus está mostrando para o profeta, né, o que está acontecendo. E Deus manda ele profetizar. Quando ele começa a profetizar, Pelatias morre no momento em que o filho do homem abre a boca para poder profetizar. Isso tem uma revelação linda, né? Eu quero que você aguente aí, suporte um pouquinho, né? Eu preciso contextualizar, né? Aonde que está a revelação disso? Como na visão ele está vendo 25 homens, né? Sendo 2 que são cabeças, né? Um falso profeta e um profeta, né? Aconselhando mal o povo. E quando o filho do homem abre a boca para profetizar, um dos morre, né? Assim como quando um dos 2 morre, né? E um fica vivo. Assim como acontece no Apocalipse, quando Cristo vem, né? Na segunda vinda de Cristo, né? Quando ele chega, né? Que ele dá a voz de comando, né? Para o arrebatamento, né? A voz do arcanjo. Quando ele dá a voz para acontecer o arrebatamento, a reunião com ele, nesse mesmo tempo o anticristo morre, né? Morto, né? É destruído, né? Pelo assopro da boca dele. Só que o Satanás ainda fica vivo por um tempo, né? Então um morre e um fica vivo. Então guarda essa informação. Lá em Apocalipse também existe os 24 anciãos, né? Os 24 anciãos, né, para quem não sabe, é a totalidade do povo de Deus. Totalidade do povo de Deus. 24 anciãos. Como tem um ancião de dias, que é Cristo, se torna um número de 25. 25 pessoas, né? Certo? O mesmo número que a gente viu lá no capítulo 11, né? 25 homens. E um deles morre quando o filho do homem abre a boca. Então quando Cristo vem e abre a boca, né, dá a voz para acontecer a ressurreição, quando ele fala para acontecer, quando ele profetiza, né, assim quando ele fala lá em Ezequiel 37, né, no Vale de Aço Seco, quando ele vai profetizar, um poderoso exército fica de pé, é a mesma cena, né? Só que não dá para me falar agora de Ezequiel 37, né? Eu preciso fazer um outro vídeo para contextualizar isso. E acontece a ressurreição. Nesse momento é morto um dos maldosos. Provérbios 11, a Bíblia diz que na multidão de conselhos, né, há sabedoria.
quando existe vários conselheiros na cidade, mais especificamente em Jerusalém, mas na Nova Jerusalém, ali há segurança, ou seja, o povo vai tá dando conselho, né? Lá em Isaías, eu não estou fora do tema não, tá? Eu preciso contextualizar algumas coisas aqui. Lá em Isaías capítulo 7, 8 e 9, você vai ver o Emanuel, né? As profecias que revelam quando Cristo viria, o Messias, né? Que ele vai ser chamado de Emanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade e Maravilhoso Conselheiro. Como Cristo é um maravilhoso conselheiro, ele tem um corpo, entende? Então nós fazemos parte do conselho de Cristo, entende? Então nós vamos aconselhar junto com ele no milênio. Então aqueles 24 anciãos, né, vão ajudar a aconselhar na cidade, entende? A mesma coisa que está acontecendo no capítulo 11 do profeta Ezequiel. Existem dois homens aconselhando mal o povo. E Deus está mostrando para o profeta. Até aqui você entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Eu me esforcei para contextualizar aí o que está acontecendo, né? Mas agora a gente vai entrar na missão que Deus dá para o profeta fazer e ele não consegue executar. Aí tem algumas coisas alguns avisos que Deus dá através do profeta, né? Porque ele fala para os moradores de Jerusalém: olha, vocês aí que estão aí habitando em Jerusalém, que dizem que é meu povo, mas não é. Vocês dizem que nós somos a carne e a cidade é uma panela, né? É como se diz, né? Quando você coloca a panela no fogo com carne, o fogo não atinge a carne, né? Ela cozinha a carne, faz o que precisa ser feito com a carne. Mas a panela protege a carne que está dentro da panela, entende? Deus está dando uma profecia ali, um entende do profeta, né? E para nós também. Então a cidade está protegendo o povo que mora lá dentro. Mas Deus está dizendo para o profeta: olha, essa cidade não vai proteger vocês. Essa cidade não vai servir de panela para vocês, né? Porque vocês não são o meu povo. E aí ele dá a missão para o profeta. Filho do homem. Você sabe que o filho do homem é Cristo, né? Tudo se cumpre em Cristo. Está falando para o profeta, mas quem vai fazer cumprir isso é Cristo. Filho do homem, vá até os seus irmãos, né? Os seus parentescos, né? Todos os teus parentescos da casa de Israel e também os parentescos da casa de Judá, né? Até aqui é um ponto importante para quem não conhece o estudo das duas casas de Israel. É importante você buscar, né? Você que está me ouvindo pela primeira vez, nunca ouviu falar das duas casas de Israel, procure saber, né? É um estudo lindo, maravilhoso, que vai ampliar muito a tua visão dentro da escatologia da palavra, dentro da escatologia bíblica, né? Então diz assim a missão, né? Filho do homem, né? Vá até os seus irmãos, né? A casa de Israel, né? Todo o seu parentesco, né? Todos, não deixa nenhum de fora, mas também vá até o reino de Judá, né? A casa de Judá, e anuncia a eles essas minhas palavras, né? Diga para eles, né? Para os teus parentescos, os seus irmãos da casa de Israel que estão longe, em outras nações, no meio de povos, né? Diga para eles que eu mesmo serei um santuário para eles onde eles estiverem. E diga isso a mesma coisa para a casa de Judá. E onde é que está a missão do profeta? O profeta está em pleno cativeiro babilônico, né? Como que ele ia sair para ir em outras nações anunciar isso para a casa de Israel que estava em cativeiro? Né? Espalhada por todas as nações, como está escrito no capítulo 11. Você vai ler isso a partir do 14, né? Que ele vai receber a missão, verso 14. Que ele recebe essa missão. Como que o profeta ia fazer cumprir essa missão, sendo que ele estava em cativeiro? Ainda quando termina a visão, Deus leva ele de volta lá para a Babilônia, lá para a terra dos caldeus, deixa ele lá e diz: conta para eles a visão que você teve aí. E a glória do Senhor sai, né? Sobe e some. Ali termina a visão. Mas como que o profeta ia anunciar essas coisas? Que Deus mostrou tudo para ele, não só do capítulo 11, como as outras anteriores, né? Capítulo 10 e capítulo 9, né? Que aparece um homem selando, né? Esse homem é Cristo que vai selar. Nós temos o selo do Espírito Santo, né? No capítulo 10 vai aparecer os 4 seres viventes, né? Figura dos 24 anciãos que estão lá em Apocalipse. Capítulo 11 ele recebe a missão, né? Para ir até os seus irmãos, né? Somente em Cristo poderia se cumprir isso. O próprio Cristo está fazendo isso através de nós, indo até aos irmãos que estão na dispersão, né? Estão no meio de povos, no meio das nações, e eles, né, verão que Deus, né, será o santuário para eles, né? Porque eles não vão ter que ir até Jerusalém ou até Israel, nação israelita, para poder adorar a Deus. A palavra está dizendo que eu mesmo, o Senhor Deus está falando, né? Eu mesmo serei um santuário
para eles aonde eles foram. E quando a Bíblia diz sobre santuário, né, santuário, a gente precisa entender que santuário é esse que a Bíblia está falando, né? São poucas as vezes que Deus fala de um santuário terreno e literal, de tijolo, de pedra, de concreto. São poucas as vezes, tá? Mas existem muitas profecias, muitos textos bíblicos que está falando de um santuário espiritual. E esse santuário é Cristo, né? Eu vou falar alguns aqui rapidinho, de cabeça, alguns, mas tem muitos, né? Você pega a Bíblia de estudo, ela vai te dar, né? Você clica lá na palavra santuário e faz uma pesquisa. Se eu não me engano, vai aparecer 239 vezes a palavra santuário. Dessas 239, né? Mais de 200 vezes está falando de Cristo, está falando do santuário espiritual, que é Cristo. Então são poucas as vezes que vai falar de santuário terreno literal. Ok. No capítulo 2 do profeta Malaquias, né, tem um santuário ali. Deus está falando, eu não lembro a expressão, né, que eu estou tentando buscar de cabeça, né? Eu não lembro como está a expressão, vou falar com as minhas palavras, né? Ele está dizendo, olha, a casa de Israel escambou para tudo quanto é lado aí de fazer pecado, né? Pecou até dizer chega. Só que a casa de Judá, sempre Deus está falando com dois reinos, é importante entender isso. Só que a casa de Judá profanou o santuário que eu tanto amo, né? Olha só que palavra. Judá profanou o santuário que eu tanto amo. Mas que santuário é esse que Deus tanto ama? Você acha que Deus ama tanto um santuário de pedra, de tijolo? A ponto de Judá ter profanado? Judá é os judeus. Judeus profanaram o santuário que ele tanto ama. Você já sabe quem que é, né? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo fala que o anticristo vai se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Você acha que é um santuário físico, terreno, literal que ele está falando? É óbvio que não, é um santuário espiritual. A carta dos Hebreus mostra um santuário, né, espiritual, ele fala muitas vezes ali. Qual mais texto que a gente pode usar aqui, que fala de santuário, né? Ezequiel 38, 39, vai falar de um santuário que Deus vai colocar, né? Deus ainda fala, olha, eu vou colocar o meu santuário no meio deles, né? Israel, 12 tribos, né? Quando eu vindificar meu nome, quando eu santificar o meu nome perante os olhos de todas as nações, daí eu vou colocar o meu santuário no meio das 12 tribos. E dali ele nunca mais vai sair, né? Esse santuário que Deus vai colocar no meio das 12 tribos é Cristo vindo, porque Cristo é o santuário, entende? Então são muitos textos que Deus vai falar de santuário, que é Cristo, né? Por isso a importância, né, da gente estudar os profetas, olhar para o Antigo Testamento com mais cuidado, com mais carinho, não menosprezar as profecias como Paulo fala. Não despreze as profecias, né? Toma cuidado, estuda, examina. Porque as profecias estão falando do futuro, né? É a sombra, é como se você for olhar para uma casa. Você olha para a casa, você vê as paredes, mas você não sabe o que tem de baixo. Tem um alicerce. Entende? Tenta fazer uma casa sem alicerce. Não existe, não tem como. Quando a casa está pronta, porque houve uma base para ela, entende? Para colocar ela em cima. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então essa é a mensagem, né? Eu sei que existem alguns estudos aí, alguns canais, alguns pastores, alguns apóstolos, alguns líderes que dizem, né, que o reino do norte não existe mais. Tem uma doutrina que diz que o reino do norte não existe mais, é só a casa de Judá. Mas eu vou fazer um vídeo à parte para falar dessa situação. E existe aqueles outros que nem entendem, né, a respeito de Israel, né? Para eles, judeu e Israel é uma coisa só. Para eles nem sabem que existiu dois reinos, né? Que os dois reinos foram unificados na cruz, né? Efésios 2 fala muito disso. Mas fica aqui então essa mensagem, né, essa palavra a respeito do Filho do Homem, né? A missão da qual o profeta Ezequiel jamais poderia ter que fazer cumprir. Somente Cristo poderia ter feito isso, né? Através da nossa vida. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E já logo na sequência eu vou fazer o vídeo, né, tá? Já estou prometendo, amanhã mesmo eu vou gravar. Se eu não conseguir gravar hoje, eu vou gravar amanhã, no horário do meu almoço. Eu vou gravar sobre as doutrinas que diz que o reino do norte já foi espalhado, que não existe mais, né? Somente a casa de Judá existe hoje, só os judeus, né? Israelita não existe mais. Mas também tem uma doutrina que confunde as coisas, né? Acho que judeu e Israel é uma coisa só, tá? Então eu vou fazer um vídeo mais específico,
E eu vou usar apenas um verso, um versículo só, para refutar essas doutrinas, tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, seu ministério, sua casa, né? Nesse momento difícil que a gente está atravessando de pandemia, mas Deus é conosco, tá certo? Se Deus permitir, até o próximo vídeo.